Bom, vamos lá. Então, vamos falar sobre a origem das doenças psicológicas. Vamos começar me apresentando. Quem é que vai conversar com você nessa noite? Quem é que vai falar com você sobre as doenças psicológicas? Então, aqui está o meu breve currículo na área da saúde. Como eu já dei um spoiler aqui, eu sou graduado também em comunicação social, tenho graduações em outras áreas que não vem ao caso, então nem coloquei aqui. Então, eu sou graduado em psicologia, pós-graduado em neurociência, especializei em neuropsicologia, especializei em hipnose clínica, sou doutor honoris causa em saúde mental, professor de pós-graduação em hipnose clínica e instrutor internacional também de hipnose clínica. Já dei cursos em quase todo o Brasil, só falta o Acre, Roraima e Rondônia. Só. Quase todo o Brasil, vários cursos em Portugal, Japão, Alemanha, Colômbia, Suíça. Sou um professor internacional. Então, boa noite ao Felipe Crispim, Cláudia Weber, boa noite, Alexandre Assis, velho novo, Lucas Almeida, sejam todos muito bem-vindos. Então, é esse cara com esse currículo aqui, da área da saúde, que vai conversar com você, compartilhar informações nesta noite, hoje e amanhã. Vamos falar então sobre a origem das doenças psicológicas, a origem delas. Os temas que nós vamos discutir nesses 2 dias estão expostos aqui. Ó. Vamos primeiro entender o conceito de saúde, o conceito de saúde mental. O conceito de saúde é amplo. A gente vai fazer um chunking down aqui, pegar o conceito de saúde para o conceito de saúde mental. Vamos falar sobre as doenças psicológicas, é esse o foco da nossa aula, a origem dessas doenças, a profilaxia e tratamentos. Profilaxia é prevenção. O que você pode fazer? Você vai conhecer as doenças. Depois, o que você pode fazer para se prevenir, para não tê-las? E se por acaso você já as tem, o que fazer? Como tratar? Boa noite, Cristiane Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Seguimos aqui, então. Origem das doenças psicológicas. A definição de saúde pela Organização Mundial da Saúde é essa que você está vendo na sua tela aí, ó. A Organização Mundial da Saúde define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de doenças. É bastante desafiador esse conceito, porque, vamos ler juntos novamente, um estado de completo bem-estar, ou seja, a saúde é uma utopia, porque um bem-estar completo, talvez os bebês atinjam esse estado quando estão alimentados e aquecidos. Aí ele tá. Mas um adulto atingir um estado completo de bem-estar é bem desafiador. E eu vou além. A OMS fala em bem-estar físico, mental e social. Eu vou além, eu acrescento aí o espiritual. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou ateu, eu não professo nenhuma religião. E eu separo religiosidade de espiritualidade. Quando eu digo aqui que eu colocaria bem-estar físico, mental, social e espiritual, eu não estou falando de religião. Se a religião serve para você como um acalanto espiritual, ótimo. Mas não precisa ser. Então, bem-estar físico. O que quer dizer o bem-estar físico? Você está com o corpo bacana, sentindo-se bem, confortável. O bem-estar mental, que é o que a gente vai tratar aqui, são as doenças psicológicas, no caso, a ausência delas. Né? Social é a interação. Eu escolhi como foto para ilustrar esse slide um casal ali, ó, uma interação, do tempo que podia ficar perto um do outro. Então, ter saúde não é simplesmente não ter doença. Tá? Não ter doença estaria num patamar de nível basal, nível 0. É mais do que isso. Além de não ter, é ter tudo isso aí que a gente comentou. Boa noite, Clelma. Mariana, boa noite, Mari. Caio, também boa noite, todos bem-vindos. Então, esse é o conceito da OMS. E aí, infelizmente, viver é prejudicial à saúde. No filme do Benjamin Button, brilhantemente
interpretado por Brad Pitt. O sujeito nasce velho e vai regredindo até morrer bebê. Charles Chaplin havia escrito uma crônica. Chaplin morreu muito antes do filme Benjamin Button. Ele escreveu uma crônica sobre isso, dizendo que devíamos nascer velhos, sábios, e depois aplicar a nossa sabedoria na idade adulta madura, com plenitude da forma física, da saúde, da disposição, e até a gente morrer bebê inocente. Viver é prejudicial à saúde, por quê? Vamos ver aqui por quê, né? Falando da saúde do modo global, não da mental apenas, da global, a nossa vida é prejudicial à saúde. A gente vive agora, eu estou na frente de um computador desse tamanho, recebendo um bombardeio eletromagnético. Eu passei o dia na frente dele trabalhando, e você provavelmente também. Você passa o dia com o seu telefone esperto na sua cara, ou digitando, sendo bombardeado por eletromagnetismo também. As nossas comidas estão poluídas, o nosso ar é poluído, a nossa vida é estressante. A gente trata muito mal do nosso corpo. Então, naturalmente, a gente vai estragando a nossa saúde. Viver é prejudicial à saúde. A gente pode fazer o quê? Minimizar o prejuízo. Vamos falar agora sobre a definição de saúde mental. Boa noite, Winkel! Noite frio em Porto Alegre. Vanessa Militão, boa noite, meu querido, lá de Portugal. Então, a saúde mental, a definição é essa aí, ó. Um estado de bem-estar, no qual o indivíduo é capaz de usar as suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Então, a gente viu a definição de saúde como um todo, e agora a gente pegou uma parte específica que é a saúde mental, e é isso aí, ó. Bem-estar, onde o indivíduo é capaz de usar as suas próprias habilidades. Autonomia. Uma pessoa dependente, obviamente ela não é autônoma, ela precisa de alguém. Uma pessoa que tem pouca mobilidade física, precisa de alguém para ajudar a levantar, para ajudar a carregar, para ajudar a sentar, empurrar a cadeira de rodas eventualmente, andador. Aí uma pessoa com pouca mobilidade física. Uma pessoa com pouca mobilidade mental, ela também está refém de alguém. Então, está no equilíbrio das suas próprias habilidades. Ter a habilidade de se recuperar do estresse rotineiro. Acabei de falar aqui. Muita gente acorda com o barulho do despertador. Isso é uma agressão. Você está no nível cerebral baixo, você está lá em teta, em delta, com o REM sonhando e você sobe para beta muito rápido. Isso já começa a te estressar no despertar. Você pode acordar com um filho chorando, uma criança chorando, um barulho na rua. Você pode acordar preocupado. Aí algumas coisas acontecem no intervalo, aí você levanta, bate o dedinho no pé da cama e sente o ator ali, xinga e tal. São estresses rotineiros. Você sai, tem trânsito, eventualmente na rua, o elevador trava com você dentro, você para no sinal, na sinaleira, no farol, como você chamar, e vem aquele cara e suja o seu vidro, que eles mais sujam aquilo do que limpam. Você fica bravo e tal. Então são estresses rotineiros. Você chega no seu trabalho, o seu cliente não respondeu o e-mail, você não recebeu o e-mail dele, o seu chefe cobrando, etc, etc. Isso é estresse rotineiro. A saúde mental implica em você saber lidar com isso, se recuperar disso sozinho, com as suas próprias habilidades. A habilidade de ser produtivo. A pessoa que tem a saúde mental debilitada, ela fica prostrada, ela não tem ânimo. É o famoso popular para quê? Você dá uma sugestão, uma ideia, ela, para quê? Ou vamos fazer tal coisa, para quê? Pô, lê um livro, para quê? Ou faz para quê? Então, saúde mental é você ter produtividade, ter ideias e principalmente implementá-las. E contribuir com a sua comunidade. Nenhum ser humano é uma ilha. Você ter uma boa saúde mental envolve você interagir. Outra foto que eu escolhi também aqui, pessoas se cumprimentando, do tempo podia fazer isso, olho no olho, sorriso aberto, batendo papo, trocando ideias, a gente vai ver o quanto isto é importante. Boa noite, Luciano Moraes. Valéria Maria Heck. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Então, esse é o conceito básico de saúde mental, essa habilidade que todos nós temos ou podemos desenvolver de viver uma vida mais perto do pleno, mais perto do feliz.
Felicidade é um estado utópico, tá bom? Entenda uma coisa, para você minimizar o seu sofrimento na vida. Não queira ser feliz. Ser feliz é uma utopia. É igual aquele conceito de saúde da OMS. É impossível ser feliz, porque felicidade é um estado. Procure estar feliz a maior parte do tempo. Ok? Não busque ser o que não é possível. Não é possível ser feliz no enterro de uma pessoa que você ama. Não é possível ser feliz doente, vendo alguém sofrer. Naquele momento você cai, é normal, tá bom? Busque estar feliz a maior parte do tempo. Vamos lá, as 10 doenças psicológicas que mais afetam o mundo. Quais são? A saber, transtorno obsessivo compulsivo, famoso popular TOC, TOC, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade social, anorexia, depressão, esquizofrenia, transtorno dismórfico corporal ou dismorfismo, transtorno da personalidade borderline, estresse pós-traumático, TEPT, depressão pós-parto. Você pode ver que das 10, 5 tem o nome de transtorno. Boa noite, Lucas Alves, seja bem-vindo. Boa noite, povo todo. Quem eu não falei, olá, boa noite, desculpe, depois eu falo. Lembrando, o chat está aberto, deixa as perguntas aí. Eventualmente, se tiver a ver com o que eu acabei de falar, eu respondo na hora, senão eu responderei depois, tá bom? Então, essas são as 10 principais que mais afetam, estatisticamente, em números, né? Infelizmente, tem muito mais doenças psicológicas. A gente vai tratar de como isso se instala no ser humano, novamente, como a gente previne e como a gente trata, ok? Essas são as 10 mais, infelizmente, tem bastante. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a origem das doenças psicológicas. Algumas delas prostram, a pessoa fica absolutamente caída, sem ânimo para nada, e algumas explodem, como na ilustração aí. Algumas são hiper, algumas são hipo, pouco, deixa o nível de energia para baixo, hipotonia. E algumas excesso, todo excesso faz mal, né? O ideal sempre é o caminho do meio. Então, ser muito para cima não é tão bom, e ser muito para baixo tampouco é tão bom. Onde é que começam as doenças psicológicas? Tudo começa e tudo termina no cérebro. Tudo começa ali e tudo termina ali. Doença psicológica, estou falando que é a psique. A psique está envolvida nas atividades cerebrais. Então, vamos começar nesse bonitão aí, ó. Vamos falar sobre o mais importante órgão do corpo humano. Ele tem 86 bilhões de neurônios. Neurônios são as células do cérebro. Ele pesa aproximadamente 1,3 kg, 1,250 kg, 300 nas mulheres, 1,4 kg nos homens. Ele é composto de neurônios. Esses neurônios se alimentam de glicose. E, como eu disse, 86 bilhões, né? E é curioso. Um dos livros, das bíblias da neurociência, é este aqui. É um livro do Robert Lent, 100 bilhões de neurônios. 100 bilhões de neurônios quem estuda neurociência sabe o que eu estou falando. Conhece Robert Lent e esse livro, 100 bilhões. Durante muitos anos, convencionou-se que o cérebro tinha 100 bilhões. Cientista é um bicho curioso. E um dia, essa moça aqui, Suzanne Herculano Zell, brasileira, neurocientista, se perguntou, como sabem que são 100 bilhões? Quem contou? O nome dela é Suzanne Herculano ou Zell. O nome tem um hífenzinho, é um nome. Quem contou esses neurônios? E concluiu que era um número aproximado. 100 bilhões era um número aproximado. Aí o que ela fez? Ela foi lá e contou.
E a comunidade científica confirmou e aceitou como 86 bilhões de neurônios. Claro, ela não contou um neurônio, 2 neurônios. Para contar 86 bilhões, acho que ela está contando até hoje. Então o que ela fez? Ela pegou uma parte, contou um por um de uma parte, e projetou em escala. Ciência se faz assim. Alguém replicou esse estudo dela, tirou outra parte, contou e replicou, e concluiu que o cérebro, o encéfalo, perdão, tem 86 bilhões de neurônios. Vamos ver a diferença entre cérebro e encéfalo. Então, desses 86 bilhões, 70 bilhões estão no cerebelo. E apenas, entre aspas, 16 bilhões no cérebro. O cérebro é composto, dividido, né, por lobos, ou lóbulos. São sinônimos, tá? Lobos e lóbulos são sinônimos. A parte vermelha aqui, ó, chamado lobo frontal. Temos aqui em cima parietal, amarelinho, temporal, esse azulado, occipital, verde, e esse rosa aqui, esse é o cerebelo que eu disse. O cerebelo tem 70 bilhões de neurônios. E toda a outra parte tem 16. Cada um desses lobos tem funções específicas. A gente vai ver algumas, como elas interagem, como elas funcionam. Luria foi um neurocientista que mapeou o cérebro e nominou as partes. E aí não existe mais, uma divisão entre os localizacionistas, essa área faz isso, essa faz aquilo, e os generalistas. Com o advento da tecnologia, o estudo aprofundado do cérebro por dentro, muitos dos mitos, dos tabus foram caindo. Então a gente percebe que o cérebro é um todo, embora algumas partes trabalhem especificamente. Uma das teorias, essa do professor Paul MacLean, ele dividiu o cérebro em 3 partes. Ele chama de cérebro trino ou triuno. O cérebro é dividido nessas 3 partes aqui. Ó. A parte de baixo, vermelhinha, baixo, seria o cérebro primitivo, o cérebro reptiliano. Então daqui, ó, survival state, estado de sobrevivência. É o cérebro que reage, que nos mantém vivos. A parte azul aqui, a parte segundo cérebro, o emotional state, o cérebro límbico, o cérebro emocional. É muito nele que a gente vai ficar nesse curso, tá? E a parte de cima, executive state, é o cérebro racional. A parte que está em verde é o pré-frontal, a gente vai explicar isso, tá? Os 3 cérebros são, aqui está dividido em 4, né? Mas seria assim, ó, o reptiliano, o límbico, abraçando o reptiliano, abraçando ele assim, então seria o segundo, o emocional, e o terceiro, abraçando também, envolvendo todo ele, o cérebro, o córtex, tá? Tá aqui, executive state, o cérebro das execuções e tal. Nós vamos ficar muito, como eu disse, no segundo, que é o límbico. Então, seria o primeiro cérebro, tá? O cérebro reptiliano, que é chamado de tronco encefálico. Tronco encefálico, ele está logo abaixo da base do cérebro. Ele liga o cérebro à medula espinal. Ele é responsável pelo que, o tronco encefálico? Ele é responsável pelo controle da frequência cardíaca, batimento cardíaco, respiração, digestão, transpiração, micção, excitação sexual. Agora eu conquistei a sua atenção, né? Então, vamos lá. Essa parte amareladinha aqui, ó, tá dentro do encéfalo. Essa parte é o diencéfalo. Aí tem o tálamo e o hipotálamo que a gente vai ver já já. O tronco cefálico é composto da parte rosinha aqui, ó, que é o mesencéfalo. A parte roxinha aqui, eu vou chamar de roxo isso aqui, que é a ponte. E aqui embaixo, essa parte cinza, o bulbo. Mesencéfalo, ponte e bulbo. Aqui na ponte, ela faz o controle respiratório. E toda emoção está ligada ao controle respiratório. É importante, todas as partes do cérebro são importantes, mas para o nosso estudo aqui, essa parte é importantíssima, tá? Então, essa é uma esquematização
do nosso cérebro reptiliano ou do tronco encefálico. Mesencéfalo, pontibubo. Talvez você comece até a lembrar alguns nomes das aulas de biologia na escola, no colégio, e tem profissionais aqui na sala assistindo. Aos profissionais, eu peço a deferência, o entendimento de que essa não é uma aula para profissionais. E aos leigos, eu também peço o entendimento que essa não é uma aula para leigo especificamente. Então, eu vou transitar um pouquinho entre a linguagem científica e uma linguagem mais popular, que eu quero traduzir isso de forma que todo mundo entenda. É assim que eu dou os meus cursos. Quem já os fez, conhece, sabe que eu funciono dessa maneira. Eu dou cursos de modo que as pessoas entendam. Então, isso aí, tronco encefálico. Como eu falei, nós vamos ficar bastante agora no famoso e popular sistema límbico. Olha que bonito que é o sistema límbico. Então aqui tá, aqui ó, essa partezinha comprida aqui. Quando eu passo o mouse, aparece para vocês aí? Deixa eu ver aqui. Eu tenho um pequeno delay da imagem, eu estou falando ao vivo e tem um pequeno delay. Então eu estou vendo se quando eu passo o mouse, aparece assim. Então aqui é o tronco encefálico ou o cérebro reptiliano. A parte já está escura aqui, porque já falamos sobre ele. Aqui atrás está o cerebelo. Essa parte cor de sei lá o que, bege, é o córtex, você vai ver depois. E aqui começa, aqui dentro, abraçando o tronco encefálico, a gente tem aqui o sistema límbico. Ele coordena as nossas atividades sociais. O sistema límbico nos torna humanos, tá? Ele cuida das emoções, do aprendizado, da memória, do controle visceral. Então, sem sistema límbico, a gente é animal. A gente não interage, tá? Então, vamos ver essas partezinhas bonitinhas, coloridas aí. Elas têm uns nomes engraçados. E... aí, a Cleuma, psicóloga, bem-vinda, colega. Claudiane, muito bom, obrigado. O Luquita, os cursos são sempre obrigado, Luquita. Os anos está dizendo que ok. O Eduardo Carvalho disse lá sobre os neurônios, né? Foi feito sobre a amostragem, não vai contar 86 bilhões. Caio, eu já te respondo. A síndrome de Tourette tem alguma relação com o toque? Eu respondo quando a gente entrar especificamente nos transtornos, tá bom? Obrigado pela pergunta. E aqui, os amarelões aqui são as terminações nervosas, né? O tronco encefálico liga aqui na medula espinal e isso leva para as ramificações aí em todo o corpo. A gente vai ver isso em detalhes quando virmos sistemas nervosos, os dois, o central e o periférico. Então vamos lá, vamos para o sistema límbico. Adoro esse bichinho. Como eu gosto de você, sistema límbico do meu coração. Então tá coloridinho aí. Vamos entender as partes aqui do sistema límbico. Eu gosto de começar pelo giro do símbolo, porque eu tenho um apreço especial por ele. Afinal, eu sou um hipnotista, um hipnólogo, um professor de hipnose. E a hipnose, ela se dá no giro do símbolo. Giro do símbolo, ou giro singulado. Essa parte maior aqui, bem amarelona. Não sei se você está vendo no telefone esperto. Talvez a sua tela fique pequenininha. Mas, enfim. O que faz o giro do símbolo? Ele trabalha... esse amarelão todo aqui, ó. Esse é um corte sagital, o cérebro cortado pela metade, assim, ó. Entende que são duas bandas, tá bom? Tudo isso aí tá bem no meio, tá? Então, o giro do símbolo, ele trabalha no processamento da dor e da atenção. Várias outras áreas também modulam dor e atenção, mas o símbolo trabalha nisso aí, tá bom? Ele cuida das ações motoras, que levam à motivação. Olha aí, ó, giro do símbolo trabalha com motivação. Com as respostas emocionais a odores. Sentiu cheiro, sentiu alguma emoção, giro do símbolo em ação. Imagens também que trazem memórias ativam o giro do símbolo. Então, ele é muito importante, ele trabalha em muitas coisas. Cheiros e memórias e imagens de memórias agradáveis, o símbolo vai ativar. Cheiros e imagens de memória desagradáveis é a ínsula, é outra coisa, é outro lugar de já. Ele trabalha no aprendizado por reforço. Ele ensina o seguinte: nós aprendemos muito mais por reforço positivo, ou seja, por recompensa, do que por punição. Nós aprendemos 20 vezes mais rápido por recompensa do que por punição. O método punitivo não funciona e a gente sabe disso, não é só olhar a sociedade. Lesões no giro do símbolo, esse amarelão bonitão aí. Lesões nele podem causar o quê? Apatia,
Mutismo, não é ficar mudo, doença. Mutismo seletivo, ficar mudo só em determinadas situações. Alzheimer, ó, começou as coisas pesadas aqui. Esquizofrenia, depressão, toque. Então, lesões no giro do símbolo pode trazer todo esse tipo de problema, tá bom? É esse amarelão grandão aí, tá? Vamos pular agora, então, para o Fornix. Vamos pela ordem aqui, ó, anti-horário. Fornix, ó, essa alça aqui, ó, numa cor esverdeada, azulada, enfim, aqui, ó. Fornix. Tomara que esteja dando para você ver aí. Então, o Fornix ele trabalha a memória episódica. O que é a memória episódica? De eventos. Você lembra daquela festa, você lembra da sua formatura, você lembra do seu casamento, você lembra do jogo do Corinthians. Vai, Corinthians! Então, o Fornix trabalha com a memória episódica. Várias outras áreas trabalham com outros tipos de memória. Ele trabalha com a memória espacial. O que é isso? Você saber onde estão as coisas. Em especial, o Fornix trabalha com a memória espacial, em especial, a memória de sobrevivência. Você sabe onde está a comida, você sabe onde está um parceiro sexual. Parceiro sexual é sobrevivência. Lesões do Fornix, esse bonitão aí, parece aquele ossinho do frango. Amnésia anterógrada, aquela de eventos recentes, acabou de acontecer e não lembra. Então, e muito mais, gente, eu estou dando uma resumida, tá? Porque tem muito mais, senão a gente faria uma aula só de um dos órgãos do sistema límbico. Boa noite, Chiminska. Valeu, Caio, eu respondo já. Fábio Rosa, quando falamos sobre consciente e inconsciente, anatomicamente existem áreas específicas? Sim, vamos descobri-las, conhecê-las no decorrer do período. Eu estou vendo as perguntas pelo meu telefone esperto, porque a tela está cheia. Na minha tela eu tenho que vocês, eu vejo o que vocês veem, tá? Opa, toquei sem querer aqui. Volta. Aí. Falei, minha tela é touch muito sensível. Encostei, ela já pulou. Então a gente falou do Fornix, né? Amígdala. Vou deixar a amígdala por último, porque ela é a mais importante, tá? Vamos pular a amígdala aqui. Vamos para o hipotálamo. Aqui, ó, hipotálamo, essa bolinha que está aqui em azul, um azul mais escuro, em cima do eixo olfativo aqui, ó. Hipotálamo. Importantíssimo também. Ele regula, ele faz a regulação hormonal, ele faz a conexão do sistema nervoso com o sistema endócrino, já você vai entender o que é isso. Ele controla fome, sede, sono, temperatura do corpo, atividade sexual. Ele é bem pequenininho, tá? Que tá macro, ele é pequenininho. A região, por exemplo, da sede, ela é muito perto da região da fome. Seria como? Vou botar aqui, duas pontinhas dessa aqui, bem pertinho uma da outra, lá no hipotálamo. E o que acontece? O que acarreta com isso? Muitas vezes, nós estamos com sede e interpretamos que é fome. E a gente vai e come. Muitas vezes você come porque está com sede. Olha que loucura. Porque como as áreas são muito perto uma da outra, a gente confunde. Então, uma dica que o tio Castilho te dá. Próxima vez que você estiver com fome, beba água. Se for sede, a sensação vai passar. Se for fome, vai continuar, e aí você come. E a água não vai fazer nenhum malefício como você comer com sede. A comida deveria cumprir a função de alimentar. Só que a gente usa a comida como lenitivo, a gente usa a comida como recurso, a gente usa a comida como compensação. Tá triste? Come. Tá eufórico? Come. Tá com saudade? Come. Tá sem fazer nada? Come. Então, dica do tio, tá? Tá com fome? Beba água. Boa noite, chutes. Tem uma coisa que aconteceu comigo quando eu estou com muita raiva, eu travo, não consigo dizer nada, acabo me isolando. Sistema límbico. Opa, já te falo o que acontece com você, Cláudio. Tem um livro sobre isso. E Alexandro, a hipnose clínica acessa o inconsciente. Só o que ela faz, Alexandro, é acessar o inconsciente. A hipnose, qualquer uma delas, tá? A clínica, principalmente, eu preciso acessar o inconsciente para reprogramar. Então, viram aqui o hipotálamo, o quão importante ele é? Nós pulamos a amígdala, lembra? Tá? Ele faz mais coisas. Mas, caramba, eu toquei de novo. Caramba, que cara. Eu toquei na tela de novo. Desculpe. Vamos aqui para o eixo olfativo. Aqui, ó. Eixo olfativo é essa coisinha cor-de-rosa aqui, ó, também chamado bulbo olfatório. Entenda uma coisa. Dos sentidos que nós temos, a visão entra, é mediada pelo hipotálamo,
por várias outras áreas, e a gente dá uma resposta. A audição é intermediada, o tato é intermediado. O olfato, ele não tem mediação. O olfato, ele entra e vai direto para o sistema límbico. O olfato é o sentido mais poderoso. E ele foi desenvolvido dessa maneira para quê? Para a gente sobreviver. Todo esse cérebro, ele foi se desenvolvendo para nós sobrevivermos. Nós somos primatas. Lá nas cavernas, o cérebro não era desse jeito. Era bem parecido, desenvolveu um pouco mais, principalmente o córtex pré-frontal. E tudo que existe nele é para preservar a vida. Então, o olfato apurado e direto, ele nos avisava de predador. Opa, sentimos um cheiro, tá vindo alguém aí. Ele nos avisava de alimentos estragados. Então, a função de um olfato direto, sem mediação, é preservar a nossa vida. Quando eu crescer... Obrigado, Karina. Debe Brito, seja bem-vinda. Ok? Então a gente vai agora aqui embaixo para o hipocampo. Aqui embaixo do eixo olfativo, aqui essa parte aqui, ó. Hipocampo. É uma das... Vou fazer uma coisa. Vamos aqui para o hipocampo aqui, ó. Nós deixamos a amígdala por último, né? O hipocampo aqui, ó, nessa curva aqui, ó, tem o fórnix no azul clarinho, e aqui nessa mais verde aqui, ó, o hipocampo. O que faz esse meninão, esse bonitão aí? Ele trabalha a memória de curto prazo, é aquela memória que envolve lembrança de segundos, até 2 dias. A memória declarativa, aquela memória que é explícita, evocativa. Ele trabalha aprendizagem, emoção, motivação. O hipocampo é uma parte específica do sistema límbico que promove uma coisa chamada neurogênese para sempre. Neurogênese, neurônio, gênese, nascimento. O hipocampo cria novos neurônios. Existe um estudo fantástico. O hipocampo é o locus da memória espacial. Lembra, a gente viu lá, o Fornix trabalha isso também. Todo mundo trabalha isso, mas o hipocampo... Um experimento muito fantástico foi feito em Londres. Para uma pessoa ser taxista em Londres, olha como é simples. Ele precisa ser habilitado, óbvio, né? E ele precisa, presta atenção, memorizar a cidade de Londres, o mapa. Memorizar. Então, o teste para ser taxista é responder a perguntas como, por exemplo, como fazer um trajeto do tal ponto até tal ponto. Ele tem que escrever rua tal à direita, depois tal rua contramão. Portanto, os taxistas de Londres têm que memorizar toda a cidade. E fizeram RFMI, ressonância magnética funcional intracraniana, nos taxistas de Londres, nos candidatos a taxista e nos mesmos sujeitos depois que eles foram aprovados. E perceberam um aumento, na região do hipotálamo. A neurogênese criou novos neurônios ali, nasceu e aumentou, ficou maior. Como se, aqui, ó, faço musculação, esse músculo fica maior do que esse, que eu uso mais esse. Então, veja que interessante, os taxistas de Londres têm o hipocampo maior do que os outros londrinos, do que os outros seres humanos. Sensacional isso, né? Eu acho. Onyx, boa noite. Tenho muita ansiedade, como demais e não tenho concentração. Bem-vindo ao clube, Onyx. Eu não faço parte, mas conheço vários sócios. Porque às vezes, quando se concentra, a sensação que você está indo... Ah, tá. Eu vou respondendo durante o período, tá? Quando for chegando no assunto, eu volto nele lá e respondo, tá? Aqui, ó, só eu esqueci de uma coisa aqui. O eixo olfativo que a gente mostrou aqui, esse rosinha aqui, parece esse canudinho aqui, ó. Ele vai direto, né? E ele trabalha prazer, memória, sexo e orgasmo. Essa região aqui é que ativa esses bagulho que eu falei aí. Eu tenho certeza que agora eu ganhei a sua atenção novamente. Então a gente chegou finalmente aqui na verdinha, o mais importante órgão do sistema límbico, no
no que se refere, como falava o nosso presidente, no que se refere, no tocante a isso daí, ao nosso curso, as emoções, as doenças psicológicas. Então, a amígdala cerebral, na verdade, é uma redundância, porque a amígdala só existe no cérebro. Essa coisa que nós temos aqui chamam-se tonsilas. Popularizou como amígdala, mas a amígdala é no cérebro e são duas, tá? Isso aí, lembra, você está vendo a metade, tem outra metade igual, são duas amígdalas. Então, o que essas bichinhas pequenininhas minúsculas fazem? Elas são responsáveis pelas respostas emocionais aversivas. Ela nos avisa de medo, ela dispara em nós o medo, ela avisa de perigo. E a doença vem aí, da desregulação, ela vê perigo onde não tem, tá? Ela também, eu vou falar, modula o nosso comportamento social em termos de agressividade. Então ela vê perigo onde não tem, para nos proteger, nos preservar, a gente fica um tanto quanto agressivo. Ela promove alterações emocionais do batimento cardíaco, da respiração. Então, ela interpreta que algo é perigoso, ela manda, vai coração, bate aí, joga sangue na corrente sanguínea, joga oxigênio, fique alerta aí, porque o bicho vai pegar, coisa e tal, pressão arterial também sobe. Ela comanda nossos gestos e as nossas expressões faciais, então, fico bravo, fico preocupado, é comandado pela amígdala, essa resposta fisiológica. E ela trabalha também a memória, em termos de significado de eventos sociais. Então, se você lembra de alguma coisa, socialmente falando, sabe que a sua amígdala está envolvida nisso. Vou responder aqui, ó. Acho que foi a Claudiane, foi. Quando eu estou com raiva, eu travo. Então, eu vou explicar aqui, ó. Deixa eu ir para o córtex primeiro, aí eu volto para explicar o que aconteceu com ela, e foi especificamente uma reação da amígdala, tá? O eixo olfativo aqui, ó, minha tela é muito grande. Eu olho para você aqui, para olhar para a tela, eu tenho que baixar a câmera, é bem grande. Mas bom, você sabe onde é. O eixo olfativo é novamente aqui, o bulbo olfatório, né, o eixo olfativo. Ele leva informações sensoriais para o córtex. Ele pega e avisa aquelas coisas que a gente falou que ele faz. Então, problemas do sistema límbico como um todo, problemas psicológicos no sistema límbico como um todo, alguns deles, né? Alguns, como infelizmente, depressão, ansiedade, problemas de memória, Alzheimer, esquizofrenia, TDAH, né? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, epilepsia, entre outros. Então, como eu disse, a gente vai ficar muito no sistema límbico, porque o foco desse curso, dessa doença psicológica, a maioria delas se dá por descompasso, desequilíbrio, transtorno, algum tipo de problema no sistema límbico, tá bom? Boa noite, Merjan, bem-vindo. A bebida anestesia a atividade da amígdala, vamos falar sobre isso já, Caio, mas ela faz outras coisas. Boa noite, Subliminar é um livro, indicaria? Cosmo, é meu livro de cabeceira, Subliminar do Leonardo Milodinov, recomendo muitíssimo. Boa noite, Mutini, bem-vindo. Então, tem muito mais do que isso, tá bom? Tem muito mais do que isso, a gente está dando uma geral, porque senão é um curso de 6 meses. Eu fiz uma pós em neurociência, foram 2 anos, então em 2 dias, né? E, por fim, não menos importante, o nosso querido e amado córtex, essa parte que você está vendo acima aí. Aqui embaixo você vê o cerebelo, agora você está vendo ali o cérebro reptiliano ou o tronco encefálico, mas nós vamos focar aqui no córtex, na casca do cérebro, na parte visível, na parte de fora. Olha que interessante essa informação. A casca toda só fica pronta completamente aos 28 anos de idade. Neurologicamente, nós somos adolescentes até os 28 anos. Adolescente é aquele bicho que faz os negócios que você não entende por quê, embora você tenha sido adolescente. Mas o jovem adulto também não tem o córtex totalmente pronto, totalmente mielinizado. Já vamos ver o que é mielina já. Tá bom? O que mais a gente pode falar sobre o córtex? Ele é composto de neurônios, né? A parte cinza e a parte branca dos neurônios. A parte cinza é aquela parte que dá para ver. Você vê um céu. Aqui ele está esquematizado aí, uma cor meio
mas ele é acinzentado. Então, essa parte cinza são os neurônios. A parte interna é a parte branca. Nós temos células brancas e células cinzas. As brancas são os axônios e os dendritos. Já vamos ver o que é isso. Não troque de canal. Não troque de canal. Quando a gente dorme, por exemplo, o sono provoca o que se chama de inibição cortical. Córtex, ele é inibido, ele meio que desliga quando a gente dorme. Quando a gente toma uns embeleze, quem já fez curso comigo sabe o que é embeleze. Embeleze é aquilo que você vai bebendo, as pessoas vão ficando bonitas. Algumas drogas psicoativas, algumas excitam o córtex, algumas inibem. A gente viu lá no sistema límbico que Fornix trabalha a memória, a amígdala trabalha a memória, o hipocampo trabalha a memória, o córtex também trabalha a memória. A memória de longo prazo está envolvida em todo o córtex cerebral. Tá? Então a gente vai ver áreas. Antes da gente ver áreas, deixa eu lembrar uma coisa. Lembrei porque o córtex também trabalha a memória de trabalho. O que é memória de trabalho? Linguagem, leitura, escrita, a fala. Isso está no córtex. Tá? Você lembra para falar, você lembra para escrever, você lembra para se mexer. Essa memória está abrigada em todo o córtex. Tá bom? O ser humano está no topo da cadeia alimentar, né? Esses animais, tal, a gente está lá em cima, nós somos mais isso, mais aquilo. Vou contar um segredinho para você. A diferença entre o cérebro do ser humano e o cérebro de uma mosca, em termos neuronais, de neurônio, ela é muito mais quantitativa do que qualitativa. Por exemplo, uma mosca, ela tem um neurônio, a gente tem 1 zilhão para um neurônio da mosca. Ela faz uma conexão, a gente faz 1 zilhão. Então a gente se difere das moscas pela quantidade de conexões que a gente faz. A gente vai ver isso em detalhes já já, tá bom? Obrigado, Caio. Perna de gato, boa noite. O nome é Rafael Morado, boa noite. A Suzana concorda, eu não sei com o que, mas tudo bem. Ah, tá, com ficar 6 meses. Cosmo, obrigado você pela pergunta, tá? Acerca do livro. O que mais a gente pode falar? Vamos falar então sobre áreas, né? Áreas do córtex. Tá aí as áreas que Luria e Brodmann marcaram. Agora, vamos lá. Vamos começar aqui da frente. Aqui a parte da frente, cor de rosa, aqui, ó. Pré-frontal. Essa mais rosa, mais forte aqui em cima, área motora primária. Motora de movimento. Aqui tem um sulco central, é um buraco, um corte, um sulco, um canyon, o maiorzinho deles todos. Parte azul aqui, ó, somestésica primária, de sensações. Bem no meio aqui, ó, a área do paladar, a área gustatória. A gente vai falar sobre o paladar, sobre o umami. Aqui, no parietal, então lembra, ó, frontal, esse cor de rosão aqui, parietal aqui em cima, ó, área de associação somestésica, de sensações, occipital, aqui atrás, área de associação visual, córtex visual, a gente enxerga na nuca. E aqui no temporal, do ladinho da nossa zoreba, então a gente tem aqui, ó, na frente, ainda no pré-frontal, área motora de fala, ou chamada área de Broca, o sujeito que descobriu essa área. A área olfatória, já aqui no temporal, então você entende que aqui, ó, aqui estaria o olho de uma pessoa, tá? Esse cérebro está com a cabeça virada para a esquerda aqui. Então aqui estaria o olho e a área olfatória bem acima aqui. Bem no meio, córtex auditivo, aqui. Aqui a área de associação auditiva. Aqui em roxinho, área sensitiva da fala. Então aqui é Broca e aqui é Wernicke. São 2 neurocientistas que descobriram essas áreas e elas levam o nome deles. Então essas são as partes cerebrais. Novamente, quando isso é descoberto, os localizacionistas diziam isso aqui é isso, isso aqui é isso. Os generalistas depois ganharam, entre aspas. O cérebro trabalha como um todo. Tem áreas específicas. Uma lesão, por exemplo, na área de Broca, essa aqui, ó,
a área motora de fala vai causar, certo? Muita gente, se não todo mundo, bom, todo mundo não, porque tem pessoas aqui de Portugal e tal. A Chiminska, aula, tá, que bom, tá frio aí, né? Sim, sim, Romerjan, são simétricas, os dois lobos naturais, né? Caso de acidente, acontece alguma coisa. Muita gente conhece o Osmar Santos, um locutor. Ele era um dos maiores locutores de futebol do Brasil nos anos 90. Ele falava muito rápido, ele falava normal, mas ele narrava o jogo muito rápido, ele tinha uma habilidade de comunicação muito grande. E ele sofreu um acidente automobilístico. O carro dele entrou embaixo de um caminhão, ele desviou a cabeça e pegou especificamente na área de Brocá. Ele está vivo, teve outras áreas, as áreas lá em cima, a motora, a primária sunestésica motora também foi atingida, ele tem dificuldade de se locomover, muitas vezes ele usa cadeira de rodas, ele usa uma bengala para andar, mas pegou na área de Brocá. Se tivesse pego só na área motora, ele continuaria narrando jogos numa cadeira de rodas. Mas ele fala muito pouco. Você encontra o Osmar, fala, ei, Osmar, como é que você tá? Ele fala, bom. Reduziu demais, porque pegou exatamente na área de Brocá. Então, algumas áreas são específicas mesmo, tá? Mas existem áreas, o cérebro é plástico, existem áreas que executam funções de outras áreas. Olha como é que o cérebro funciona. Imagina aqui um hotel, uma recepção de um hotel. Você chega lá no hotel, tem uma pessoa que abre a porta para você, tem uma pessoa que pega a sua mala, tem uma outra pessoa que faz o check-in, tem uma outra pessoa que faz a limpeza. 4 pessoas, 4 funções. Agora vamos imaginar que são 3 da manhã. Tá chegando ninguém, tá frio lá fora, chovendo, sem nada. E voam folhas de papel pela recepção do hotel. É trabalho do abridor de portas pegar? Não. É trabalho do carregador de mala? Não. É trabalho do recepcionista? Não. Faxineiro, talvez não vai juntar. Porém, o abridor de porta não está abrindo porta, porque não tem nada para ele. Não tem ninguém ali. O que ele faz? Ele vai e ajuda a recolher aquele papel. Não é função dele, mas ele vai e ajuda. Então, um experimento que foi feito, fantástico. A gente está vendo aqui o córtex visual, aqui é na bundinha do cérebro, em verde claro. A gente enxerga ali, tá bom? Então, recrutaram alguns deficientes visuais, cegos, voluntários, para fazer uma experiência. Então, o cego, ele lê em braille, ele lê com a mão, né, os dedos. Aí foram lá e desligaram o córtex visual desses cegos. Seccionaram, desligaram. Sabe o que aconteceu? Porque fizeram, são cegos, não usa esse córtex, né? Você é visual, você é cego. Quando cortou, os cegos começaram, entre aspas, a gaguejar com os dedos. Eles passaram a ler devagar, demorava mais para ler. Mas o que tem a ver? Aqui, leitura, é lá em cima, ó, é na área motora, lá na cor-de-rosa aqui, ó, a área motora primária aqui, ó, lá em cima. A área motora que comanda os dedos. Mas cortou a visão e ele não tá. Aí ligaram o córtex visual de novo desses cegos. Eles passaram a ler rápido novamente. E concluíram e descobriram que, como o córtex visual não tinha o que fazer, porque o córtex estava ativo. O que é que não estava ativo? O caminho da visão. O caminho da visão é a imagem, retina, esqueci. Mas enfim, retina, aí vai pelo. Esqueci, desculpa. Nervo óptico. Nervo óptico até. Vai até que chega lá no córtex. E a cegueira pode ser na córnea, na retina, no nervo óptico, o córtex visual funcionando. Então, como ele não tinha nada para fazer, não entrava imagens nele, ele se associou à área motora e o sujeito tinha mais habilidade. O sujeito não enxergava, ele tinha mais habilidade manual porque aquela área estava disponível. O cérebro é fantástico, eu sou apaixonado pelo cérebro. O cérebro é tão maravilhoso que todo mundo devia ter um. Luciano Moraes, aula super. Oh, que legal, obrigado, Lu, obrigado. Merjan, a área sensitiva da fala é simétrica nos lados? Não, boa pergunta. Então o cérebro tem 2 hemisférios semelhantes, mas as áreas da fala são só do lado esquerdo. Tá? Brocar aqui, vai vir aqui mais para cá, são só do lado esquerdo. Mas como eu disse, a plasticidade cerebral é fantástica. É o caso de uma garota
que apresentava alguns sintomas de cefaleia, dor de cabeça. Toma isso aqui, não resolveu. Vai no médico e tal, você toma anticoncepcional? Toma. Então deve ser isso, troca. Trocou, continua doendo. Vamos fazer um exame, fazer um raio-x, ver se fizeram um raio-x, aí ele pegou e falou, saiu com defeito o raio-x, porque só tem meio cérebro. Deu defeito, vamos fazer de novo. Fez de novo, só tinha meio mesmo. Não é possível. Fez a tomografia, só tinha meio, um hemisfério. Metade. O cérebro é isso aqui, o dela era só metade. Não tinha nada. Não tinha nada do lado esquerdo. E ela falava. Então, como não tinha, aquela região não existia, outras áreas do cérebro tomaram conta daquele comportamento. Então, respondendo ao Merjan, ele é dividido em dois igual, mas algumas áreas são só numa parte, tá? Mas se faltar, perceba que as outras podem. O Osmar teve grave secção na área brocal e não conseguiu recobrar a fala. Obrigado, Cleuma. Obrigado, colega psicóloga, pela aula. Podemos desenvolver essa área de brocal? Desenvolver, eu não entendi melhor a pergunta. Melhor a pergunta, por favor, Renato. Desculpa, eu não entendi. Exato, Eduardo. Neuroplasticidade é a ideia. Os filósofos são os primeiros neurocientistas, né? Os filósofos acreditavam que o órgão mais importante do corpo era o coração. Eles acreditavam que a função do cérebro era resfriar o corpo. E a lógica deles era a seguinte: quando está calor, você sua. O que é o suor? É o cérebro jogando água para esfriar o corpo. Levou séculos para se concluir que é o cérebro que é a área mais importante do corpo. E essas descobertas vão sendo gradualmente ampliadas. Então, e as primeiras descobertas achavam também que o cérebro era estanque, era daquele jeito. Percebe-se que não, que o cérebro cresce. Tem um outro livro que eu recomendo muito, do Dr. Norman Doidge. Depois eu vou colocar os livros que eu recomendo, eu vou colocar na descrição aqui, tá bom? Esse vídeo vai ficar aí. Chama O Cérebro que se Transforma. Eu tenho ele aqui, não está aqui agora. O cérebro, então, ele se mexe, bem pouquinho, mas ele se mexe, tá? Então essa é a plasticidade cerebral, e como ele é feito de neurônios, a gente chama de neuroplasticidade, tá bom? E se fala neuro, não precisa falar cerebral, tá? Que aí é uma redundância. Se você disser neuroplasticidade cerebral, é redundância. Ou você fala plasticidade cerebral, ou você fala neuroplasticidade. É a mesma coisa. Ô, Chiminska, muito obrigado. Vocês são muito gentis comigo. Obrigado, sempre são, né? Ok, então, basicamente é isso, as áreas. E de que é composto o cérebro? De neurônios. E o que são os neurônios? As partes que compõem o cérebro. Então, antes de entrar nos neurônios, a gente vai falar aqui sobre saúde cerebral e as doenças psicológicas. Antes, eu falei do... Eu vou mostrar os livros. Eu já mostrei os 100 bilhões de neurônios do Robert Lentz. Vou mostrar aqui que foi falado, né? Do livro Subliminar. Quem não tem, eu recomendo muitíssimo, fortemente. É esse livro aqui, ó, Subliminar. Leonard Milodinov. Como o inconsciente influencia nossas vidas. Eu só não concordo com o termo influencia. Para mim, esse livro devia chamar Como o inconsciente determina as nossas vidas. E a gente vai ver aqui o inconsciente que manda na gente, tá? Outro que eu recomendo, que eu recomendei há pouco, é esse aqui, do Dr. Norman Doidge. Eu gosto tanto desse autor que eu tenho vários livros dele, mas vamos ficar aqui. O Cérebro que se Transforma. Como a neurociência pode curar as pessoas. No meu canal, aqui onde você está, eu baixei um documentário sobre esse livro. Então tem O Cérebro que se Transforma no meu canal, um documentário. Eu recomendo o livro. Até tem aqui na capa, não é nem na capa. Um retrato extraordinário da infinita adaptabilidade do cérebro humano. Frase de Oliver Sacks, um dos maiores neurocientistas do mundo. Morreu há alguns anos. Oliver Sacks era uma gracinha, era lindo, Oliver Sacks. E tem uma particularidade. Ele viveu a vida toda estudando o cérebro e cuidando e tratando de pessoas. Até que um dia ele teve um problema cerebral. Durante uma aula, eu não lembro se era uma aula no laboratório, escritório dele, ele olhou e falou: "Ei, a mesa está flutuando. Uau, então é assim que funciona?" Ele começou a ter alucinações. E ele terminou a vida se estudando. Os últimos livros que ele lançou foi dando a explicação de alguns transtornos do ponto de vista do doente. Ele conhecia toda a teoria e agora ele estava passando
por algumas alucinações, algumas outras perturbações mentais. Oliver Sacks, um ídolo, um gênio da neuropsicologia, da neurociência. Há também, se encontra aqui no YouTube, a neurocientista que curou o seu cérebro. Ela teve um problema muito sério. Ela dá uma aula no TED e ela entra com o cérebro na mão, coisa linda, o cérebro com o tronco encefálico, com os nervos todos ali, é maravilhoso. E ela explica o que aconteceu com ela. Ela ficou, abre muitas aspas, retardada, mas ela sabia o que estava acontecendo e ela se curou. E lançou um livro, experimentos sobre isso. Alexandre, é possível reprogramar a mente de um sociopata ou psicopata? Alessandro, teoricamente é. Na prática não é porque, primeiro, eles não querem. O psicopata ou o sociopata, ele não vê problema no comportamento dele. O problema está nos outros. E reprogramação mental precisa de 100% de voluntariado. A pessoa precisa falar, eu quero. Senão não dá. Valéria Heck, gratidão. Muito obrigado, querida. Poxa, vocês são muito gentis comigo. Então vamos lá. Saúde cerebral e doenças psicológicas. A gente já viu o que é saúde mental, né? Saúde cerebral é um cérebro saudável. O cérebro é feito de neurônios, 86 bilhões dele. E o neurônio é o quê? O neurônio é esse bichinho lindo. É um bicho bonito, é neurônio. Olha isso aqui. Então vamos lá. O neurônio é dividido em algumas partes. Aqui a gente tem o corpo celular dele, que é a bolotinha. A gente tem os dendritos, esses bracinhos. A gente tem o axônio, que é a perninha comprida. E aqui a gente tem a terminação dele. Essas coisinhas amarelinhas são chamadas de bainha de mielina. Então o que acontece? O neurônio conversa com o outro através de impulsos químicos ou elétricos. Os neurônios, eles são muito metidos. Eles vivem em distanciamento social. O neurônio não encosta. Não encosta. Então, para que a comunicação chegue entre um e o outro, ela vai através de neurotransmissores e ela vai nessas perninhas. Então, a comunicação chega uma informação aqui, ó, nesses dendritos aqui, e para passar desses dendritos pelo axônio, chegar aqui na terminação, a bainha de mielina é como a capa de um fio. Você pega um fio de eletricidade, ele tem uma capa que envolve o conteúdo. A bainha de mielina faz com que a informação passe mais rápido. As informações no nosso neurônio são muito rápidas. Quanto mais mielinizado for o axônio, mais rápida a informação chega. Então, voltando ao que eu disse lá sobre o córtex. Apenas aos 28 anos de idade, o cérebro é totalmente mielinizado. Antes disso, as informações demoram entre um neurônio e outro. Pessoal, se estiver indo muito rápido, muito... explica aí, tá bom? O nome da neurocientista deve ser a Suzane Herculano Zell. Boa noite, doutora Jussara. Luciano, gosto desse assunto. Há literaturas que falam sobre essas áreas chamadas de os 3 andares da casa mental. Exatamente. O reptiliano, certo. Boa noite, Folie. Dificuldade de lembrar acontecimentos de longo prazo, como da adolescência, por exemplo. Tem relação com algum evento cerebral? Vamos falar disso já em memória, Mari. Obrigado pela pergunta. Então vamos ver esse tal de neurônio de uma maneira mais didática aqui, ó, mais explicadinha. Neurônio é isso aí. Agora eu falei aqui que eles fazem uma coisa chamada sinapse, né? Então aqui, ó, você tem lá em cima as perninhas, né, o dendrito. Você tem aqui o corpo celular, o neurônio. Você tem o axônio, que é o corpinho. Esse corpinho aqui. Ao redor do corpinho tem as bainhas de mielina. E aqui embaixo tem um outro neurônio. Você tem um aqui em cima e tem outro. Lembra que neurônio mantém distanciamento social, não encosta, desafasta. Mas como é que eu passo a informação para você? O neurônio não fala. Então ele manda a informação através dos neurotransmissores. Existe um buraco entre... Vou mostrar mais didaticamente aqui. Ó. Então, isso aqui é um neurônio esquematizado. Então, para essa informação que está nesse neurônio de cima passar para esse neurônio de baixo, aqui tem um buraco na fenda sináptica. Eu preciso de neurotransmissores. Eu preciso de alguém que pegue a informação que está neste neurônio aqui e passe para o dendrito seguinte. Entendeu? Isso tem 86 bilhões desse bagulho dentro do cérebro fazendo isso o tempo todo, inclusive agora. Quais os benefícios de fazer atividades rotineiras de forma diferente? Legal. Jill Ball Taylor, boa professora, esse é o nome da cientista que curou o próprio cérebro. Jill, tá aqui nos comentários, você copia esse nome aí, Luciana colocou.
e joga aqui mesmo no YouTube. Não agora. Agora você tem que ficar aqui prestigiando a aula, pô. Fiz para você. E veja, assista o vídeo dela, é sensacional. A neurocientista que curou o próprio cérebro. Então tá aí, né? Tem 86 bilhões desse bagulhinho fazendo essa comunicação dentro do cérebro. E essa comunicação é feita através de neurotransmissores. Quais são esses caras? Alguns, tá? Porque tem muito mais. Mas os principais são aqui, ó. O neurotransmissor aqui em vermelhinho. Pus em vermelho já porque é adrenalina, ou também chamado de epinefrina. Ele tanto é um hormônio quanto um neurotransmissor. Ele é um neurohormônio. A gente vai ver o que é, qual a diferença. Neurotransmissor é produzido no cérebro e hormônio é produzido em outro lugar, a gente vai ver já já. Então, quando ele é hormônio, ele é produzido na adrenal ou na suprarrenal. Quando ele é neurotransmissor, ele é produzido no cérebro. Ele prepara, a adrenalina está ali, ó, envolvida no mecanismo de luta ou fuga. Então ele prepara o organismo para atividades, para esforço físico. Quando você vai fazer alguma coisa, você pensa em vou correr, vou brigar com alguém. Ele prepara o corpo. A adrenalina é esse neurotransmissor que prepara o corpo. Adrenalina em excesso, estresse alto, cansaço físico, nervosismo. O que aumenta a produção, entre outros, tá? Estou sendo aqui bem sucinto, já falei que tem muito mais coisa, mas a gente, né? O que aumenta a produção perdão, quando dá esse aumento da produção da adrenalina, o que acontece? Dilatação da pupila, taquicardia, sudorese, preparando a gente para quê? Para o mecanismo de luta e fuga. Então, nós temos algumas respostas adaptativas para a manutenção da vida. Diante de uma ameaça real ou imaginária, a gente lança a mão de 3 estratégias: luta, fuga ou freeze. Vou começar da última. O que é freeze? A gente paralisa. Qual é a estratégia aí de paralisar? Um predador, ele não gosta de bicho morto. Porque só urubu, abutre gosta de bicho morto. O predador gosta de sangue frio, ele gosta de matar, sangue quente, perdão, matar. Então, na natureza, quando um indivíduo, um ser, se vê diante de um predador e ele percebe que não tem como nem lutar nem fugir, ele congela, ele paralisa, para dar a entender que ele morreu. O predador chega, cheira, às vezes mexe. Tem um vídeo sobre isso, o gato pega um passarinho, consegue pegar o passarinho. Tem um bem legal disso, pega. O gato pega o passarinho, fica segurando assim, o passarinho. Aí, sei lá, se o gato for pegar os talheres, for pegar sal, sei lá, quando ele virou assim, o passarinho foi embora. Então, o mecanismo de freeze é uma estratégia de sobrevivência, ok? Luta ou fuga. Então, estou diante de um inimigo, de um adversário, de um predador, ou de uma ameaça. A adrenalina vai bombardear, vai ativar o coração para que ele bombardeie sangue, que vão vir para os membros superiores para eu ficar mais forte e lutar contra a ameaça. Caso eu olhe, não é muito grande, ou são vários, eu não posso com eles, o sangue desce para os membros inferiores, a adrenalina faz o coração bombar para as pernas para eu fugir, tá? Então eu luto contra a ameaça, eu fujo da ameaça, se não der nenhum dos dois, eu congelo. É por isso que tem o chamado frio na barriga, quando o sangue sai do estômago e vai para cima para a luta, ou vai para baixo para a fuga, ok? Essa é a famosa popular adrenalina. No filme Pulp Fiction, uma cena clássica disso, né? O personagem do John Travolta, Vincent Vega, tá numa balada com a Mia, a Uma Thurman, que no filme é a esposa do negão lá, e ela tem uma overdose. E apaga, baba e apaga no chão. Aí eles pegam uma injeção de adrenalina e injetam direto no coração. Não recomendo fazer isso em casa. Mas mostra ali que a adrenalina, injeção de... você vê aí, vocês gostam de série de hospital e tal, fulano entra num estado lá de pré-morte, dá adrenalina nele para ver se o mecanismo entra em luta ou fuga, tá bom? Próximo... Deixa eu ver se tem alguma pergunta em relação à adrenalina aqui. Algumas drogas devem ser proibidas para menor de 28, então, sem dúvida. Merjan, droga devia ser proibida para menor de 100 anos, algumas.
Axiônio, o nome do meu próximo filho é Axônio, né? Não tem esse I aí. Existem inibidores de adrenalina? Sim, existem. Não recomendamos. Nós recomendamos a regulação através de outras estratégias que a gente vai falar aqui. Vamos falar agora também vamos para o próximo, então. Se tiver mais perguntas, é só botar aí, tá bom? Noradrenalina, também chamada de norepinefrina. Ela também é um neurohormônio, tá? Quando o hormônio ela é também produzida na suprarrenal e quando ela é neurotransmissor, ela é secretada através de um aminoácido chamado tirosina. Então, a tirosina é um precursor da noradrenalina. A gente vai ver isso melhor. Ela regula o funcionamento dos órgãos, como o coração. Baixa carga de noradrenalina pode causar depressão profunda. Então, para que eu estou falando de neurotransmissor? Porque a gente está falando de doenças psicológicas. Então, a baixa produção de noradrenalina, depressão profunda. Por outro lado, o excesso de noradrenalina pode levar à mania. Mania, né? Popularmente mania, ele tem mania de não sei o quê. Mania na psicologia, na neuropsicologia é outra coisa. Hipomania, hipo para baixo, e mania para cima. Sintomas de mania: aceleração do pensamento descoordenado, oscilações do humor eufórico, delírios, problema de sono. O desequilíbrio de noradrenalina pode levar a transtorno bipolar. O que é a bipolaridade? Nós temos uma linha de base, né? Eu atuo mais ou menos assim, de vez em quando eu fico mais para cima, mais para baixo, mas tem uma linhazinha que modula num certo nível, num certo grau. Nos casos de bipolaridade, na fase de mania, essa linha vai lá para cima, mas muito para cima, desproporcionalmente para cima. E a pessoa entra nesse estado que eu falei aqui, de euforia, de humor eufórico, de tudo é hiper, tudo é malte, tudo é... E depois, quando ela cai, ela vai para o chamado estado de hipomania, é o estado depressivo. É a mesma coisa ao contrário. Aí ela não tem ânimo nem para tomar banho, nem para escovar um dente. O diagnóstico do transtorno bipolar, ele é desafiador, porque quando a pessoa está na fase de mania, ela acha que ela não tem problema. Quando você sugere a uma pessoa que ela talvez possa estar em fase de mania, muitas vezes ela fala que você está com inveja dela porque ela é feliz. Mas é uma felicidade exagerada. Sabe assim? Gasta dinheiro que não tem, transa loucamente, faz tudo muito over, e é muito tempo. Uma fase de hipomania, dura de 6 meses a 2 anos. É muito tempo. Então, pessoas que falam assim, acho que eu sou bipolar, porque eu acordo feliz, aí vou tomar café, eu fico chateado. Isso não é bipolaridade, tá? Isso é vida. A bipolaridade fica muito tempo feliz pra caramba, excesso de noradrenalina. E depois, por algum motivo, tira demais, hipomania. Aí vai lá para baixo, aí a pessoa desaba. Vou ver se tem pergunta aqui sobre adrenalina nora. A descarga de neurotransmissores é inconsciente? Tudo isso é feito pelo sistema nervoso autônomo. A gente não tem. A gente é limitado demais, o Eduardo, para dar conta das coisas importantes. Então, fica com quem? Com o inconsciente. Como saber se estamos regulados com excesso ou falta? Vamos chegar lá, Adeline. Por enquanto, eu ainda estou explicando como. Boa pergunta, obrigado. Como funciona para a gente chegar e como é que faz para melhorar. Chegamos no dopamina amarelinho aqui. Dopamina, o neurotransmissor do prazer. A dopamina também vem da tirosina. É um aminoácido, a tirosina. A tirosina vem da onde? Da fenilalanina. Fenilcetonúrico sabe do que eu estou falando. Se você não entendeu nada, não tem problema, não se importe com isso, são apenas nomes, tá? A baixa produção de dopamina leva à depressão, a dependências, no plural, química, dependência física, dependência afetiva, dependência de jogos, os vícios, né, em geral. Tenho pouca dopamina, tenho pouco prazer, eu vou buscar isso artificialmente, tá? Pode levar a transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH, pode levar a esquizofrenia também. Como é que eu melhoro a produção de dopamina? Lembra, ela vem da tirosina. Eu melhoro ela através de exercícios físicos, meditação,
auto-hipnose. Criação de metas de curto e longo prazo. Se eu crio metas só de curto prazo, eu fico frustrado. Pum, fui lá resumir já acabou. Se eu crio só de longo prazo, eu fico ansioso. Então, criação de metas, pequenas metas, de médio prazo, de longo prazo, de curto e longo, ajudam na produção da dopamina. Ela é liberada pelo corpo. Então, quando a gente faz exercícios, ela é liberada quando a gente atinge um objetivo. Por isso é legal você estabelecer metas. Pequenas metas. Por exemplo, eu não sei que horas são aqui. Deixa eu ver se eu escuto que horas são, que eu estou usando todos os meus... Eu não sei que horas são. Mas a hora que terminar aqui, você estabelece uma meta. O que você vai fazer? Você vai, por exemplo, você põe como meta, eu vou rever as anotações que eu fiz. Você não fez anotações? Lembra, essa aula vai ficar gravada. Eu vou reassistir a aula fazendo anotações. É uma meta de curto prazo, totalmente execuível. Não, eu vou responder o e-mail que eu estou tal. Eu vou procurar, vou encomendar aqueles livros que o professor... Metas. Que quando você vai e executa aquilo que você programou, você tem uma descargazinha de dopamina. E de descargazinha em descargazinha, você tem uma descarga razoavelmente boa de dopamina. Tá? Beleza? Perguntas? 9h20. 9 horas 20 minutos, falou a minha voz da consciência. Nós começamos às 8. Nossa, já são 9h20. Meu Deus, eu preciso ir mais rápido. Tem muita coisa para falar. Então vamos rapidão aqui, ó. Glutamato, o próximo neurotransmissor aqui, ó, envolvido na memória também e na aprendizagem. Glutamato, ele trabalha... Bom, eu não vou mais ler as perguntas, tá? Porque, nossa, 9h20, cara. Eu vou deixar e responder todas ao final, senão o glutamato também trabalha na memória e no processo de aprendizagem. Se você está aprendendo essa aula hoje, você tem glutamato em atividade aí, tá bom? Ele funciona no desenvolvimento neural, na plasticidade sináptica, lembra das sinapses ali? Quanto mais glutamato, mais plasticidade sináptica tem. De onde vem? Do ácido glutamânico. Onde é que tem? Nas proteínas animais, especificamente. Leite, queijo, ovos, carne, peixes, etc. A gente vai ver mais sobre isso amanhã, tá bom? O glutamato, ele atua, numa área, no paladar, que é chamado umami. Visão, audição, olfato, tato, paladar. O paladar chama umami. A língua, ela tem terminais, ela tem papilas gustativas, várias. Você não sente o mesmo gosto na língua toda. Faça essa experiência no final da aula, depois. Pega um pouquinho de sal, umedece o dedo, toca no sal e põe numa área da língua. Você vai ver que tem áreas que você não sente salgado. Por quê? Porque a papila, o neurônio do sal não está ali, está aqui. Tem um lugar onde você tem sal, um lugar onde você tem açúcar. São doce, salgado, amargo, azedo e umami. A gente sente na boca, na língua, tá? Açúcar, doce, né? Salgado, azedo, umami. E é o glutamato. Se você olhar os rótulos das porcarias que você tem na geladeira ou no seu armário, você vai ver lá, contém glutamato monossódico. É um glutamato artificial para ativar o umami e fazer você achar gostoso porcaria. Por que a gente... Por que as pessoas adoram McVomits ou qualquer tipo de alimento industrializado? Porque tem glutamato monossódico escorrendo ali. E aí ativa o umami e dá prazer. Tá? Endorfinas, aqui embaixo. Cor de rosinha. Endorfinas. Trabalha no dor, trabalha na euforia. Então, também é um neurohormônio. As endorfinas, ela também neurohormônio, porque ela é produzida no cérebro, e também é um hormônio produzido pela hipófise. E ela é bem sentida pós atividade física. Os tarados de academia, os corredores, que correm 5, 10 quilômetros, 20, 100 e tal. Fala, cara, é muito prazeroso. Não é que sente prazer, que te dá prazer é a dopamina. Ele dá endorfina, que gera um estado de euforia, é além do prazer. O nome endorfina vem de endo, dentro, endo, e morfina. Tá? Finas vem de morfina, que é um analgésico, então é um analgésico de dentro, é um analgésico natural. Promove, então, essa sensação de bem-estar, que pode durar horas. Você faz uma atividade física e aquela sensação boa pode durar de 2 horas a 72 horas e tal. GABA. O GABA
a calma, né? Ele trabalha também na inibição do sistema nervoso central. A gente vai ver o que é o sistema nervoso central e periférico. Ele acalma, ele inibe o sistema nervoso, ele causa sedação. O GABA é um neurotransmissor que, diríamos assim, é o contrário do glutamato. O glutamato é um que ativa, o GABA é um que... O processo hipnótico, por exemplo, nós dizemos, é um processo totalmente GABAérgico. É um processo de calma. Verdinho, acetilcolina. Se você está aprendendo, você está com glutamato em alta, você tem acetilcolina pelo seu cérebrozinho bonitinho. A acetilcolina tem a curiosidade. Foi o primeiro neurotransmissor a ser descoberto, foi em 1921. O primeiro deles a descoberto foi a acetilcolina. Ela regula aprendizado, né? Memória, aprendizado, ela regula sono. A acetilcolina também ela trabalha, ela é um mensageiro entre os neurônios. Ela que faz um trabalho de conversar entre eles ali. Ela aumenta a produção onde? Em alimentos ricos em colina. Onde é que tem isso? Proteína animal também. Queijo, ovos, carne, peixes, etc. Crucíferas, própolis. A gente vai ver mais sobre isso amanhã, tá bom? E por último, e não menos importante, a amarelinha, serotonina. Trabalha no humor e no bem-estar. É um neurotransmissor inibitório. Controla impulsos, alivia dor. A gente tem um alívio de dor nas endorfinas e a gente tem um alívio de dor muito expressivo na serotonina. A serotonina também é precursora, ela produz melatonina. O que é melatonina? É o hormônio do sono, produzido numa glândula chamada pineal. Então, olha só como uma coisa vai levando a outra. Cuidar bem do corpo leva ao bem-estar geral. Serotonina, 95% dela é produzida, sabe onde? Sabe onde? No intestino. Isso mesmo que você ouviu. O intestino é até chamado de segundo cérebro. A gente tem um capítulo no curso aqui só sobre o intestino. A baixa produção de serotonina faz o quê? Aumenta a ansiedade, preocupações. Preocupação é normal. Você está preocupado, será que vai dar tempo? Agora eu fiquei preocupado, são 9h30 já, é normal. Mas a baixa produção de serotonina leva a preocupação frequente, longo tempo. Mau humor, sentimento de culpa, autocrítica. E falta de serotonina leva a desejo de comer doce, principalmente no final do dia. Baixa serotonina leva ao desejo de consumir bebida alcoólica, principalmente no final do dia. Baixa produção de serotonina, lembra? Ela modula também a dor. Então ela pode atuar de uma maneira ruim, produzindo fibromialgia, dores inexplicáveis. Sabe aquela dor que você não sabe explicar? As chamadas dores idiopáticas. Existem doenças idiopáticas. O que quer dizer? O que é isso? Idiopática é quando não sabe a causa. Não tem uma causa específica. Comportamento, então, perfeccionista, controlador. Serotonina, vamos continuar nela aqui. Que a baixa produção, além de tudo que eu falei, o que ela pode trazer de ruim? Gente, cheio de perguntas, eu quero responder, mas não vou. Estresse, má qualidade do sono, é isso que produz, né? Que diminui diminui a produção de serotonina. Estresse, sono ruim, que é um sono picado, ou um sono curto, ou um sono com luz acesa, ou um sono com barulho. Dieta rica em açúcar, provoca diminuição da serotonina. O cérebro se alimenta de glicose, mas a glicose não é açúcar, não é glicose. Isso é lixo que a gente come todo dia. Deficiência de vitaminas, a B1, a B2, a B6, o ômega 3, a vitamina B1, B2, B3, a D, a vitamina D, sol, é grátis. A deficiência desse consumo diminui a produção de serotonina. Sedentarismo diminui a produção de serotonina. Então, a atividade vai produzir tanto a endorfina quanto a serotonina. Na verdade, produz um monte de coisa, mas essas duas em especial. Então, como é que eu produzo mais serotonina naturalmente? Sol, contato com a natureza, vai estar ali no bem-estar. Exercícios físicos regulares, não adianta fazer uma vez e academia uma vez por semana. Pior até, você pode ter lesão. O sentimento de gratidão produz serotonina, leva a um estado de otimismo. Então, seja mais grato, seja mais grata.
Orar, meditar, praticar auto-hipnose, tudo isso acalma você, leva para uma sensação interna de homeostase e uma maior produção de serotonina. Onde é que você acha isso na natureza, além de tudo que eu falei? Comendo gordura boa. O que é gordura boa? Gordura animal. Enfiaram na nossa cabeça que gordura faz mal. Gordura faz mal a gordura hidrogenada. Óleo industrializado. Gordura animal, nossos avós comiam banha de porco, fritavam tudo em banha de porco e viveram muito bem. A gente começou a consumir óleo pasteurizado e tem doença até onde não devia ter. Então, gordura boa, chá verde, cúrcuma, a gente vai falar sobre isso bastante mais para frente. Fermentados, chocolate amargo. Chocolate amargo não é essa porcaria que vende na padaria, tá? Tem que ter no mínimo 70% de cacau, senão nem chocolate tá bom? Deixa eu ver aqui, dá tempo também eu falar aqui se teve. Aula aberta, obrigado. Mais gaba aí, Raquel. Cada aula aprende mais, eu também, Camis, a gente aprende como ensina. Boa noite, Amarildo. Live vai ficar salvo? Vai ficar gravado aqui no YouTube. Abre o vinho e continua sem pressa. Mariana, então, quando ocorre a comunicação entre um neurônio e o outro, uma neurotransmissão, necessariamente. Exatamente. O neurônio só conversa com o outro através dos neurotransmissores. É um carteiro que leva a informação. Se não tiver neurotransmissor, não tem conversa. Quando estou sem fazer musculação, sinto exatamente isso. Vontade de comer doce ao final do dia. Exatamente, Caio. A sua serotonina está baixa e o seu sistema vai buscar em algum lugar. E aí, dá essa vontade de comer, que é diferente de fome. Então, esses são aqui os principais neurotransmissores. Lembrando, tem mais, tá bom? Eu falei aqui sobre os principais, porque é um curso de 2 dias. Então, a gente pula também. Eu falei aqui várias, né? Adrenalina, noradrenalina, as endorfinas, que são neurohormônios, né? Neurotransmissor e hormônio, porque é produzido em outro lugar. A gente vai falar sobre os hormônios agora. Então tá aqui, ó. Onde é que são produzidos os hormônios? Vários lugares. Por exemplo, começa lá em cima no hipotálamo. A gente viu o hipotálamo lá no sistema límbico. Lembra dele? Então ele faz uma neurosecreção. Se é neuro, é neurônio. Sai daqui, ó, e libera uns hormônios na adenohipófise. Essa cor de rosa aqui, ó. Adenohipófise. Na adenohipófise, ele libera, para a esquerda aqui, ó, prolactina, é um hormônio que vai trabalhar na glândula mamária, na produção de leite. Ele libera o hormônio gonadotrófico, vai trabalhar nas gônadas. O que são as gônadas? Os órgãos de reprodução sexual. Testículo nos homens, ovários e etc. nas mulheres. Aqui, ó, trabalha no tireotrófico, onde é que atua? Na tireoide. Eu engordo que eu tenho problema de tireoide. Sua tireoide chama Mac Vômitos e Coca-Cola. Problema de tireoide, falta de T3, T4, a gente vai ver isso depois. Libera aqui, ó, adrenocorticotrófico. Para onde? Para suprarrenal ou adrenal, em cima do rim. Supra, em cima do rim, também chamada de adrenal. E na parte anterior aqui, ó, então aqui na parte da frente é adenohipófise, e na parte anterior é neurohipófise, entendeu? Aqui é hormônio e aqui neuro. Aqui o que ele manda? Ocitocina, já deve ter ouvido falar, também trabalha na expulsão de leite aqui, ó. A prolactina trabalha na produção do leite, a ocitocina na expulsão, colocar o leite para fora, entre outras coisas. A ocitocina trabalha também aqui ó, na contração do útero. Então a gestante, quando está parindo, ela tem uma intensa descarga de ocitocina no seu sistema para as contrações do útero expulsar o bebê e logo em seguida ter leite para ele mamar. A ocitocina tem outras funções além disso também, é chamado de hormônio do amor, etc. A gente vai falar um pouquinho mais depois. A neurohipófise também manda aqui, ó, os antidiuréticos, que vão aqui aonde, ó? Nos néfrons, se é diurético, se é néfron, vai para onde? Para os rins. Opa, eu pulei aqui, ó. Também tem o hormônio somatotrófico que vão para a constituição dos ossos. Lembra, gente? É uma aula, é um curso rápido, então a gente vai um pouco rápido. Mas para não ficar muito superficial, eu entender aqui uma função dos hormônios, aqui no que a gente chama do eixo HPA, do talâmico pituitário adrenal. Então aqui, ó, tem um gatilho de raiva, acontece alguma coisa que me deixa com raiva. Tem um desapontamento, uma frustração, uma rejeição de alguém, um medo, qualquer coisa assim.
Esse gatilho vai ativar, lembra da famosa e popular amígdala? A amígdala vai mandar uma mensagem, vai mandar um neurotransmissor para o hipotálamo. O hipotálamo vai mandar um neurotransmissor para a glândula pituitária. A glândula pituitária vai mandar aqui hormônios para as glândulas suprarrenais, essas aqui, ó, ou adrenais. E vai produzir os hormônios do estresse. Quais são? Cortisol, adrenalina e noradrenalina. Lembra? São neurohormônios. Eles tanto trabalham neurologicamente como hormonalmente. Então, olha lá o que acontece. Ó. Algo me deixa mal, qualquer situação externa. Quem é que reconhece isso? A amígdala. Nós vimos lá. E ela faz essa sequência até que chega aqui nas suprarrenais, hipotalâmico, pituitário, adrenal, chamado eixo HPA, eixo de hipotálamo, P de pituitária, A de adrenal, eixo HPA. Produziu, jogou na corrente sanguínea o quê? Cortisol, adrenalina, noradrenalina, eu entro em estresse. Então, ó, algo que me deixa com raiva só faz eu ficar pior. Por isso a gente tem que aprender a regulação desses mecanismos. Existem reguladores hormonais naturais, existem exercícios que a gente vai aprender e vai compartilhar durante o curso para modular esse tipo de reação. Eu também sou fã de neurotransmissor, Luciano, eu também ficaria horas contando aqui. Então, deixa eu ver se eu lembro aqui quem foi que falou que fica com raiva, acho que foi a... Acho que nós chegamos aqui na... Acho que foi a Clau. Se não foi a Clau, me desculpe. Alguém disse que... Eu não lembro, desculpe. Que fica com raiva e paralisa, não sei o que e tal. Então, o que acontece? Deixa pra lá. Daniel Goleman, um psicólogo, PhD, escreveu um livro chamado Inteligência Emocional. E ele explica esse processo. Vou voltar lá no... Não, vamos ficar aqui. Então, o que acontece? Ó? Ele explica um fenômeno que ele chama de o sequestro da amígdala. A amígdala está lá aqui, né? É a emoção. E o córtex é pensamento. E aqui na frente, chamado de córtex pré-frontal, é pensamento, é julgamento, é raciocínio. O sequestro da amígdala, quando algo acontece, a amígdala sequestra o pré-frontal. Ele é desligado, existe uma inibição cortical, ele desliga, a gente para de pensar, volta a ser um animal. Neste momento, eu chamo de hora que a gente vira o Hulk. Está acontecendo alguma coisa, eu sou o Dr. David Banner, e eu viro o Hulk e eu tenho comportamentos desde agressividade verbal, a agressividade física, a crime. Eu desço do carro e quebro o carro do outro cara porque ele fez alguma coisa. E aí o que acontece? O córtex pré-frontal foi desligado, a amígdala tomou conta e falou para o sistema, porrada. Porrada, xinga e tal. E o corpo está buscando homeostase. Quando eu volto ao normal, ou seja, quando o meu pré-frontal volta a funcionar, o que é que eu faço? Onde é que eu ponho a mão? Nele. Que merda eu fiz? É isso que a gente faz? Você põe a mão no pré-frontal. Onde é que você põe a mão quando você sente alguma coisa? Onde? Aí bateu o cotovelo, tá doendo. Você põe a mão no ombro? Não, você põe a mão no cotovelo. Bateu o ombro, você põe a mão no ombro. Ligou o pré-frontal, você põe a mão no pré-frontal. Puta que pariu, olha o que eu fiz. Então isso é o chamado sequestro da amígdala, tá? Então a dica vai aqui, ó. Primeiro passo. Entender como é que funciona. Expliquei. Segundo passo. Detectar quando estiver acontecendo. Fala, eu estou virando o Hulk agora. A minha amígdala acabou de sequestrar meu pré-frontal. Então, primeiro, saber como é que funciona. Terceiro, identificar. E quarto, interromper. Como é que você interrompe esse processo? Se você lembrar lá no primeiro cérebro, no reptiliano, no tronco encefálico, mesencéfalo, ponte, bulbo, a ponte responsável pelo controle da respiração. E lá eu disse, toda respiração está envolvida no processo emocional. Quando a amígdala sequestra o pré-frontal, a sua respiração muda. Ninguém faz assim, ó. Ninguém. Só os psicopatas fazem assim, ó. Eu estou muito bravo com você e eu vou te matar.
Eu vou quebrar tudo isso aqui. Isso é um psicopata. Uma pessoa normal, ela mostra que ela está com raiva. A narina dilata, a pupila dilata, ela vem sangue aqui para cima, e a respiração. Então, você agora, Cláudio e todo mundo, entende o processo. Você precisa identificar quando estiver acontecendo, eu estou virando Hulk, e como é que você vai controlá-lo? Controlando a sua respiração. Quando você respira lenta e profundamente, você inunda os seus pulmões de oxigênio. Esse oxigênio vai para o seu sangue através do processo chamado hematose, sobe aqui, ó, pelas suas artérias, vai lá para o seu cérebro, inunda o cérebro de oxigênio, avisando o sistema de que está tudo bem. E este processo desliga o eixo HPA, a amígdala, o pré-frontal, e você volta a raciocinar. Entendeu? Controle da emoção está na respiração. Professor, encontrei para ti. Claudinha, isso mesmo. Isso, obrigado, Raquel, era exatamente a Cláudia. Isso. Esse sequestro também acontece para interações sexuais? Pergunta melhor, Rodrigo, desculpe, eu não entendi a sua pergunta. Tá. Ok, então esses são os hormônios, alguns, né? Como é que eles trabalham. Deixa eu ver o que tinha preparado aqui. Tá bom. Nós temos que encerrar, se não era para ser 1 hora de aula, já está mais 1 hora. Vamos falar então rapidamente sobre o sistema nervoso. Nós temos 2 tipos de sistema nervoso. A esquerda aqui, olha que bonita essa representação. O corpo humano é uma coisa maravilhosa. Eu frequento academia, no momento não, porque está fechado, né, por conta do pandemônio. E eu digo assim que na academia que eu vou, os caras não acham que eu sou viado. Que eu sou, aqui no Nordeste fala baitola. Eles não acham que eles têm certeza. Porque eu sou apaixonado pelo corpo humano, eu fico olhando, admirado. Olho corpo de mulher e corpo de homem. E eu evito, eu olho mais para o corpo de homem, porque o corpo de mulher tem aquela questão assédio, né? O homem olhando para a mulher e tal. Eu olho para os caras. As mulheres musculosas. Não é musculoso, aqueles caras que parecem uma camisinha cheia de feijão. Não. Mas um corpo bem definido, bem moldado, tanto masculino. Eu olho, eu acho lindo o corpo humano, sou apaixonado pelo corpo humano. E eu peguei essa representação aqui para mostrar isso. Então lá em cima, aqui em rosinha, né, obviamente, tem o cérebro, tem os 3 cérebros aqui, o sistema nervoso. Desce, você vê que a medula espinal vem lá do encéfalo, lá da cabeça do crânio, até aqui a basezinha aqui, até o cóccix. E ali saem todos os nervos, as terminações e tal. E aí a gente tem 2 sistemas nervosos, o simpático e o parasimpático. Eles têm funções bem distintas. Por exemplo, ó, fica fácil de você entender. Você entende assim, ó, o parasimpático, ele fala para você, para. Então o que ele faz, ó, nos olhos? Ele contrai a pupila, fecha, para. O que o simpático faz? Ele dilata a pupila. Bora, ó, enxerga lá, olha lá. O que o parasimpático faz em relação aos pulmões? Ele comprime os brônquios. O que o simpático faz? Ele relaxa os brônquios, ele aumenta, com isso, com o relaxamento, aumenta a entrada de ar. O que o parasimpático faz no coração? Ele diminui a frequência cardíaca. Para. O que é que o simpático faz? Ele acelera a frequência cardíaca. Lá no estômago e intestino, ele estimula a atividade do parasimpático e inibe a atividade do simpático. Os vasos sanguíneos e os órgãos internos. Ele dilata os vasos, dilatação no parasimpático e vasoconstrição no simpático. Okay? Você percebe que ambos os sistemas são importantes, necessários, e eles são autônomos, tá bom? Não lembro agora quem foi que perguntou. Eu disse, tudo isso faz sozinho, a gente não tem capacidade de controlar batimento cardíaco, de entrada e saída de oxigênio, hematose, digestão, não tem capacidade para isso. Então o que o sistema fez? Vai cuidar da sua vida e deixa que a coisa importante eu cuido. Quem faz tudo isso? Sistemas nervosos autônomos, periféricos, atuam de maneira inconsciente, tá? Você pode, é óbvio, alterar sua respiração, respirar mais lento e devagar conscientemente, mas você não vive assim. Você tem que prestar atenção em outras coisas. E aí o sistema nervoso entra em ação e faz você trabalhar de maneira autonômica. Deixa eu ver o que tinha depois, eu não lembro. Tá. A gente vai terminar aqui, ó. Lembra aqui, ó. Eu disse o seguinte. Lá nos primeiros slides. Tudo começa e tudo termina onde? No cérebro. Ele é o grande responsável. Mas eu falei também
de um amiguinho nosso. A gente vai parar por aqui, para amanhã a gente continuar a partir daqui. O intestino, que é conhecido como segundo cérebro. É quase tão importante quanto o cérebro. Lembra? Só uma coisa que a gente falou aqui. 95% da serotonina é produzida no cérebro, no intestino. Então, daí você vê a importância do intestino. Amanhã a gente vai falar bastante sobre ele, vou ficar maiorzinho aqui, pra vocês verem a cara, quem gosta de mim, quem não gosta, foda-se. Agora é a hora de eu responder algumas perguntas. A ideia inicial era 1 hora de aula, vai ser 2, mas por mim tudo bem, eu acho que para você também, né? Que algumas pessoas precisaram sair, diminuir o número na sala, mas não tem problema. A aula vai ficar gravada aqui. E amanhã a gente continua a partir do intestino, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver uma pergunta aqui, ó. Sequestro da amígdala. Sequestro também acontece para interações sexuais? Desculpa, Rodrigo, continuo não entendendo. O sequestro da amígdala acontece para interações sexuais? Não entendi, cara. Desculpe. Super objetivo, fácil entendimento. Obrigado, Luciano. Minha amígdala é do bem. Poucas vezes na vida sequestrou o pré-frontal. Parabéns, manter-se assim. Então, exercício de pranayama evita a visita. Claro, mas assim, presta atenção. Pranayama, para quem não sabe, você respira por um, solta pelo outro e tal. Pranayama é bom para um monte de coisa. O sequestro da amígdala, ele vai acontecer. Você precisa interromper ele no ato. Pô, tá acontecendo agora. E aí você calmamente interrompe, tá? Sorri para fora. Vai ter print. Printa aí. Depois eu ponho o slide inicial, faz um print mais bonitinho. Maravilhosa aula, parabéns. Obrigado, Cris. Obrigado, Tânia. Você é suspeito. Eu aprendi a fazer. Eu tô usando esse programa pela primeira vez na vida, gente. Eu vou fazer umas gracinhas aqui, ó, só para mostrar que eu aprendi a mexer nisso aqui, tá bom? A primeira coisa que eu fiz, tirei aquele bagulho do negócio do treco que tava coisando. Entendeu nada, né? Agora eu vou, ó que bonitinho que a Tamara falou pra mim, ó. Ó que bonitinho. Aqui, o que a Lourdes falou pra mim. Olha o que o Austin falou pra mim aqui, ó. A chinesa falou pra mim. Olha o que a Mariana falou pra mim aqui, ó. Olha o que o Janan falou. Primeira vez que eu tô usando esse programa. Gostei, vou comprar. Tô usando a versão grátis, né? Que aparece o logotipo aqui. Eu vou comprar a versão paga para eu. Agora eu consigo pagar o Janan. Para eu poder fazer algumas outras coisas também, tá bom? Então, ó, vou botar um comentário aqui. Antes de eu. Não, fiote. Para com isso aqui. Mais alguma pergunta? Faz aí. E o vídeo vai ficar. Eu peço que você curta o vídeo para ganhar relevância. Quanto mais relevante ele for, mais ele vai ser indicado para outras pessoas. Se você acha que foi útil, curte o vídeo. Lembra de se inscrever no canal, dá uma força pro tio aqui. Lembra que gratidão ajuda você a produzir neurotransmissores positivos? Ser grato é muito bom para os dois. Para quem faz, para quem agradece, para quem recebe. Olha que bonitinha, Tati. Eu que agradeço, minha querida. Olha o Winkel, ó, vou botar aqui publicamente para ficar comprometido aqui, ó, o Winkel, ó. Aquela Heineken em Porto Alegre ainda tá de pé. Só terminar o pandemônio, bora tomar Renninger. Legal. Então é isso, ó, inscreve no canal. Opa, para ficar, cadê? Cadê? O que eu fiz? Tá vendo? Ó, eu tô aprendendo a mexer. Se inscreve no canal. Deixa eu ver aqui. Tinha uma coisa que eu não sei fazer. Bom, tem várias coisas que eu não sei fazer. Eu vou aprendendo e amanhã talvez eu saiba fazer mais coisas, tá bom? É isso. Se tiver mais perguntas, deixa eu voltar aqui para os comentários, para as perguntas, vamos ver. Obrigado, Moisés. Excelente aula. Mariana, Cash, como entendemos e diferenciamos o consciente e inconsciente a partir das funções biológicas? Que pergunta fantástica. Não podia ser diferente, né? Maria é show de bola, futebol clube. Então, quem não conhece esse programa, que legal. Eu poderia ter mais uma pessoa comigo aqui, ó,
um convidado, vai ter amanhã, inclusive. Então, eu posso deixar o slide, que vocês viram a aula quase toda assim grande, eu posso deixar o slide menor e eu grande, eu posso deixar só eu posso ter um convidado para 2 pessoas, é bem legal, né? Eu não conhecia. Então, a partir de amanhã, espero ter mais recursos para usar aqui, para saber usar, né? Então, vamos lá. Como entendemos e diferenciamos o consciente e o inconsciente a partir das funções biológicas? Eu percebo o inconsciente e o consciente através dos comportamentos. Aquilo que eu tenho consciência foi feito através do consciente. Eu pensei agora em beber água. Esse foi um comportamento totalmente consciente. Eu projetei, fui lá e executei. E o inconsciente, cadê você, minha pergunta? É aquele que eu não tenho literalmente consciência disso. O respirar é inconsciente, a digestão, o batimento, as funções biológicas primordiais são todas inconscientes. A gente é burro demais para dar conta disso. Então, o sistema deixa para fazer. Então, você observa, você identifica observando. Pode criar no top 10 dos livros? Posso, Janão, livros top 10. Vou criar e vou deixar na descrição do vídeo, tá? Tira o intestino da tela para fazer um print lindo. Vou tirar o intestino da tela. Todo. Tirei. Print. Print. Essa mão, cadê? Essa. Aqui. Peraí, agora eu quero um print. Peraí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Peraí. Eu quero um print, qual que eu quero? Eu quero... Estou colocando aqui, como eu disse, eu estou aprendendo, primeiro dia que eu mexo nesse programa. Eu quero esse print. Isso, tio Castilho. Cara, você é demais. Quero um print aí, por favor, alguém printa aí. Deixa eu ver, pra cá. Pera, não tô entendendo não. Não precisa... Aí. Meu dedo é muito feio, vou ver assim para esconder o dedo. Peraí, cadê minha mão? Obrigado. Faz mais um. Faz grandão agora, grandão. Manda os print tudo. Obrigado. Papai, excelente. Volta aqui. Tem, já falei. Excelente, obrigado, Suzana dos Santos. Obrigado pelo excelente. Maxwell Bravo, Max. Valeu. Eu não tinha visto você entrar, cara. Você não tinha dado um. Obrigado. Que legal, Clara. Obrigado. Inteligência emocional de uma pessoa interfere de forma determinante no sequestro da amígdala? Sim. Quais condições são relevantes nessa situação, caso a pessoa não tenha conhecimento do eixo HPA? Tem um colega, um aluno, um amigo, que está aqui na turma, é o Adriane. Ele aposentou bombeiro. Então, imagina, profissão estressante, bombeiro. O Adriano é uma das pessoas mais calmas que eu conheço. Tem um outro amigo nosso, não sei se ele está aqui na sala, eu não vi, o Fio, Marcos Roberbato, o Fio. Ele é policial militar em São Paulo, quer mandar. O Fio, eu levei anos para acreditar que ele era polícia. Eu falei, mentira, cara, você não é polícia. E quando eu tinha um instituto em São Paulo, um dia ele foi lá de viatura. Então eu trabalhando, vi a minha funcionária. Seu Castilho, a polícia está aí. Já fiz assim, né? O hábito, já. Os 2 bracinhos assim, fui lá. Desci, quando eu vi, era ele fardado. Mas eu ria. Parecia fantasia. Eu tirei foto, não, porque ele é muito zen. Então, respondendo aqui ao Luciano, algumas pessoas controlam naturalmente. Elas demoram a explodir. Quando explode também corre, né? Mas é da personalidade da pessoa controlar. Nós vamos ensinar, é aprendível isso, tá? Mas algumas pessoas fazem isso de maneira natural. Controlam o eixo HPA, controlam a impulsividade de maneira natural. Gratidão, Roseli, pela presença também. Catriano, o programa é esse que está lá em cima, lá, ó, StreamYard. Obrigado, Osmar. Vai deixar o número do livro. Vou terminar, eu vou na descrição colocar os livros. Mais alguma pergunta, gente? Vamos fazer 2 horas agora, são 9h53, 53, Vamos fazer aí mais 7 minutos de aula aí. Mete pergunta aí, não vou botar mais slide não. Porque a partir de amanhã é intestino. Quem não pôde ver, ou quem você conhece, dá o link, vai ficar... Lembra, quem se inscreveu pela Simpla vai receber certificado.
Quem entrar depois não tem como. Então, quando terminar, esse vídeo vai ficar permanente, pega o link e passa para as pessoas que você supõe que vão se beneficiar com essas informações. Lembra de curtir o vídeo, esse vídeo e os meus vídeos todos. Se você não se inscreveu no canal ainda, como não se inscreveu no meu canal? Puxa vida, hein? Sim, amanhã 20 horas. Se inscreve no canal e curte os vídeos para ganhar relevância, que aí ele é indicado pelo Google. Pelo Google, o YouTube é do Google, né? O YouTube, ele indica os vídeos com maior relevância. Quais são os vídeos com maior relevância? Os vídeos mais vistos, mais curtidos, que tem mais interação, tem comentário. Esse aqui tem um monte de comentário agora, né? Então, curte o vídeo e passa para as pessoas, tá bom? Vamos lá. E o lado direito e esquerdo? O que tem, Mari? Explica melhor a pergunta, desculpa. A síndrome de Tourette tem relação com o toque? Ela pode ser curada com a hipnose clínica? Então, a síndrome de Tourette, para quem não conhece, é uma síndrome que os sintomas são tiques. Desde pequenos tiques, aqui, ó, pequenininho assim, até coisas bem escandalosas. Há um tempo atrás houve um comercial, eu achei um absurdo, um comercial de chocolate que explorava a síndrome de Tourette. Eles queriam mostrar que o chocolate tinha 3 coisas: chocolate, caramelo e não sei o que, floco, sei lá. Então eram 3 rapazes andando na rua e um falava chocolate, outro falava flocos, um falava caramelo. Aquilo era a representação de uma pessoa de síndrome de Tourette. Fizeram uma propaganda com aquilo, né? Um comercial de televisão. Achei um horror, mas enfim. Então esse é um transtorno. Aí, desculpa, a pergunta é: síndrome tem relação com toque? Não, são transtornos. Toque também é um transtorno. Transtorno obsessivo compulsivo. O toque, na verdade, é uma comorbidade. Tem 2 morbidades embutidas. A compulsão. O que é compulsão? Comportamento repetitivo incontrolável que gera prejuízo. E o que é a obsessão? A obsessão é pensamento repetitivo. A obsessão se dá dentro da cabeça, pensando, repetindo, e o compulsão se dá em atos, em gestos, em comportamentos. Então, o toque é uma comorbidade. E a Tourette tem outra... É uma disfunção em outras áreas, inclusive, e com outras consequências. Aí tinha mais... Pode ser curada com a hipnose clínica? Caio, eu tomo muito cuidado com a palavra cura, tá bom? Por 2 motivos. Primeiro, que quem cura é curandeiro. Eu não sou. E segundo, que curandeirismo é enquadrado no Código Penal, é contravenção penal. Quem botar um cartaz, uma placa, uma faixa, um site dizendo curo qualquer coisa, pode ter que ir na delegacia responder algumas coisas. Então a gente não fala em cura, tá bom? A gente fala em tratamento, a gente fala em melhora, a gente fala em remissão. Hipnose clínica, nesses 2 casos citados, pode ajudar muito a controle de sintoma de uma maneira bem eficiente. Maxwell, baixa de algum neurotransmissor pode influenciar em baixa intensidade de emoções positivas? Sem dúvida, claro. A gente viu lá os neurotransmissores que deixam a gente para cima, endorfina, serotonina, os que deixam a gente para baixo, no bom sentido, GABA, né? Então, quando eu tenho baixa produção de neurotransmissor, as emoções são pequenas mesmo. Uma pessoa num quadro depressivo, num quadro de hipomania, você dá um carro 0 para ela, ela fica olhando pro carro assim e fala, obrigado. Ela não consegue sentir prazer nesse momento. Então, a baixa produção de neurotransmissor afeta, sim, a intensidade das emoções. E a Mari botou esquerdo. Não sei o que é, Mari. Desculpa, eu não sei qual é a pergunta. Ou seja, as negativas são mais fortes e duradouras que as positivas. Então, naturalmente, biologicamente, nós somos programados para dar mais atenção ao negativo. Para preservação. Imagina que a gente mora na caverna. E escuta um barulho lá fora e sai todo assim. Ai, será que é uma visita? Para morrer. Então, o que o nosso sistema aprendeu? A desconfiar de tudo. Barulho lá fora é ameaça, é predador. Pedaço de pau, pedra, porrada. A sombra ali, ó, porrada, tiro e bomba. É um ataque. Então, a ameaça pode ser real ou imaginária. A amígdala vai disparar do mesmo jeito. A amígdala, perigo, para preservação. Então, os nossos sentimentos, sensações e pensamentos negativos são muito mais intensos que os positivos. Por isso que a gente tem que aprender a ser otimista. Ser pessimista é inato, é atávico. Ser positivo, ser otimista é cultural, é aprendível. Cleoma, maravilha, obrigado, querida. Colega elogiando é sempre todo elogio é bem-vindo. O colega a gente sente bem legal. Porque ela estudou isso tudo
quer dizer, um pouco menos, talvez, um pouco diferente, e está gostando, né? Então é bem legal. Reinaldo, podemos melhorar a comunicação na área de Broca? Sim, a neuroplasticidade faz isso, né? Sozinha ela faz, e com exercícios de fisioterapia também se faz. Depende da intensidade do dano, né? Como o Osmar Santos estragou lá e nunca mais ele falou normal. Catriano, muito. Isso eu tenho que pôr aqui para todo mundo ver. Ah, aprendi a fazer isso, agora vai ficar lá. Ó. Leia o que o Catriano disse. Não sou eu que estou dizendo, é Catriano quem fala. O Anderson, é na amígdala que ocorre o problema de pânico, fobia social? Não, a amígdala que inicia esse problema. Ela dá o aviso. E ela dispara neurotransmissores que vão gerar toda a confusão, tá bom? A gente vai falar sobre isso amanhã. O Anderson tem um ponto de interrogação, não sei responder. Caio, meu primo grita e fala palavrão de forma aleatória. Tourette, certamente. Gratidão pela aula, nota 10. Muito obrigado, Luciano. Jeanã, como modificar a obsessão? Eita, rapaz. Primeiro passo é identificar de que obsessão a gente está falando. Amanhã a gente vai entrar em... A gente está falando hoje muito não, um pouquinho só. Amanhã a gente fala em profilaxia e tratamento. Mariana, agora vai. Em muitas explicações, fala-se sobre o lado esquerdo consciente. Ah, obrigado. Agora sim, desculpe. Não existe isso. Neurofisiologicamente não existe isso. É a bilateralidade, né? Eu tenho um livro nessa área, eu tenho muito livro, né? Mais ou menos natural. Mas eu tenho um livro que fala isso aqui, ó. Esse cara está perguntando aqui, ó. Cérebro esquerdo e cérebro direito. Então, os hemisférios têm algumas funções específicas, mas, além de ser uma questão polêmica, como a gente viu, né, algumas áreas se sobrepõem e fazem as coisas para os outros. Boa noite, até amanhã, Merchan. A Luciana está lembrando o famoso caso do Phineas Cage, ele trabalhava no trilho de trem, fazendo trilho, ele bateu e entrou, subiu uma barra, entrou nele aqui, saiu na... Tem ele aqui, ó. Phineas Cage, o que mais que ela botou? E ele ficou no mal, né? Então a maldade pode ser controlada com desligamento. Você está falando em lobotomia, né? Sua psicopata. Então, desligar algumas áreas do cérebro era o que era muito comum, era feito nos anos faz tempo, porque não se sabia como tratar. Então, ela botou aí, o Phineas Cage é esse sujeito aqui. Cadê? Ó, Phineas Cage, essa barra que está na mão dele, ela entrou pelo queixo, atravessou, saiu lá no olho. Tá vendo o olho dele tá meio furado, tapado? Atravessou. Ele era um sujeito totalmente era um sujeito cordial, gentil. E não, essa barra entrou aqui, ó. Ficou atravessada assim, foi para o hospital, cirurgia e tal, sobreviveu, e ele se tornou uma pessoa agressiva, explosiva. Então, algumas áreas ali do controle social e tal foram atingidas, foram arremessadas para fora, e mudou a personalidade dele. Quais os benefícios de utilizar a mão não dominante nas atividades diárias? A Clarissa Chiminska perguntou. A mão dominante já está no processo motor automatizado inconsciente, você já vai lá e faz. Quando você faz com a outra mão, você está trabalhando vários aspectos atencionais, você precisa prestar atenção para fazer coisa com a outra mão. Experimente hoje escovar os dentes com a outra mão, fazer atividades que você não faz com frequência, escrever numa folha de papel com a outra mão, você vai ativar áreas do cérebro que estão meio desocupadas ali, você vai despertar a área atencional, você precisa prestar atenção para fazer aquilo. Você escova dente com a mão predominante, vendo novela, conversando, falando. Para fazer com a outra mão, você tem que prestar atenção, senão você escova a gengiva, o nariz. Então, ela é boa nesse sentido, de produzir neuroplasticidade, não neurogênese. Obrigado, Mari, até amanhã. Estamos acabando mesmo. Maxud, Castilho Solo já é um exercício de hipnose. Obrigado. Estou adorando, embora tenha muito para estudar ainda, mas informação nova. Todos nós temos, querida, todos nós temos que estudar muito. Saber mais sobre a síndrome de burnout, obrigado. Stay home. Pessoal, muito grato. Foi um prazer do Castilho fazer essa aula com vocês ao vivo. Tudo correu bem. A internet não caiu, não travou, não aconteceu nada.
Lembre-se de se inscrever no canal, curtir o vídeo e repassar o link para quem não viu. Amanhã, 8 horas, a gente continua de intestino para frente, afinal ele é o segundo cérebro, hoje foi todo sobre esse cérebro, amanhã sobre outro cérebro. Aprenda como o seu intestino funciona para que você pare de fazer cagadas. Nos vemos amanhã. Hasta.